Uma outra informação, os ex-governadores de Minas, Romeu Zema, e de Goiás, Ronaldo Caiado, ambos pré-candidatos à presidência, eles se encontraram e discutiram uma aliança já no primeiro turno das eleições. Em uma entrevista à Rádio Nova Difusora em São Paulo, Caiado foi questionado sobre o assunto e sobre a disposição de Zema em fazer uma aliança sem abandonar a cabeça de chapa. Vou abrir aspas. Nós conversamos e existe esse sentimento. E ele é uma pessoa aberta, então nós estamos somente avaliando. Fecho aspas, essa a manifestação do pré-candidato do PSD, Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás. Bom, deixa eu chamar o Roberto Mota para avaliar essa possibilidade. Falávamos, né, Mota, sobre as forças da direita, a união da direita. O Dávila falava, não, modelo chileno, cada partido lança o seu candidato. Mas, assim, enfim, os cálculos e as avaliações, elas seguem, né? Talvez em algum momento entendam que é melhor juntar forças. O que acha de uma chapa Zema-Caiado? Essas conversas fazem parte da política. Às vezes elas dão resultado, às vezes são apenas conversas. Zema e Caiado são bons nomes. Embora a avaliação da maioria dos observadores hoje é que apenas Flávio tem chance de vencer o PT. Mas isso não tira a importância desse encontro. Muito bom se nós pudéssemos falar com o Ronaldo Caiado. Vamos ver se a produção consegue conectar ele aqui com a gente. Deixa eu passar para o Luiz Felipe Dávila, que acompanha muito os bastidores e as articulações. Você, Dávila, o Zema, Romeu Zema, pré-candidato do Novo, tem se notabilizado pelo discurso muito firme, né? Críticas, inclusive, a algumas instituições, um posicionamento que acaba surpreendendo quando a gente observava ele enquanto governador, e havia dúvida se ele toparia uma chapa com uma outra figura que também se colocava como cabeça de chapa, né, no caso de Ronaldo Caiado. Como você observa essas articulações? Há um namoro em curso? É muito importante essas conversas. Afinal de contas, existem muitos candidatos na direita, né? Se fizermos a lista completa aqui, temos mais ou menos uns 6, 7 nomes, né, Canhato? Então, se 2 nomes de proeminência na direita começam a conversar, é muito bom sinal, porque mostra que apesar dessa pluralidade de ideias na direita, propostas e candidaturas, existe um objetivo comum: vencer o PT e Lula nas eleições presidenciais. E todos eles, tanto o Zema como o Caiado, deixaram muito claro que no segundo turno, qualquer um que chegar no segundo turno representando a direita terá apoio integral dos demais. Então, não há divergência, há convergência. E parte dessa convergência passa por essas conversas. Seria importante cada vez mais alinhar os interesses, alinhar propostas, para que nós possamos ter reais escolhas a serem feitas no pleito de 2026. Porque hoje a população está cansada desta esgrima de um contra o outro nesse radicalismo que não se discute proposta. Canhato, nós estamos vivendo a maior crise econômica, política e social do Brasil. Não tem uma proposta a ser debatida, zero de debate. Por isso, esse tipo de conversa pode aplainar o território para começar, pelo menos, a dar um pouco mais de enfoque na discussão de propostas. Pois é, deixa eu passar para o Bruno Musa. Musa, você se lembra bem, você estava aqui com a gente no estúdio, nós recebemos Ronaldo Caiado, conversou com a gente, respondeu a várias perguntas, e naquela ocasião não parecia que ele topava ser o vice e tendo um outro cabeça de chapa nesse desafio que ele, ao que tudo indica, irá enfrentar. Você acha que o fator Banco Master e Flávio Bolsonaro pode influenciá-lo a juntar forças com o Romeu Zema? Lembro muito bem, presencialmente, quando ele, naquele momento, pareceu ter deixado claro isso, que não era uma opção. Mas como nós falamos sempre, né, Canhato, tudo está em aberto. E os novos fatos que vão surgindo e outros que poderão surgir, positivos ou negativos,
acabam contribuindo para esse tipo de mudança no tabuleiro das coisas. Ao longo desses últimos tempos, a gente viu aí basicamente uma estagnação, seja nos mercados preditivos ou nas próprias pesquisas, que já dei muitas vezes as opiniões aqui, mas de qualquer maneira é um importante vetor de acompanhar, em que o nome dos dois eles continuam ali mais ou menos estagnados, sem maiores variações positivas ou negativas. Portanto, alguma movimentação ali deveria ser feita. Nós sempre defendemos aqui a liberdade de mais ideias e projetos se colocarem presentes ali no primeiro turno, para que os eleitores tenham maiores possibilidades de escolha, e no segundo turno, obviamente, deveria ser muito mais estratégico do que foi em 2022, com o objetivo, obviamente, de, através do voto, retirar o PT do poder e, consequentemente, levar o Brasil em busca de uma melhoria econômica, institucional, enfim, tudo que já falamos. Então, olhando esses fatores novos ao longo dos últimos tempos, desde que o entrevistamos aí pessoalmente no estúdio da Jovem Pan, eu acredito que sim, que faça mais sentido agora essa movimentação, com os fatos do Banco Master, com a opinião ali que deu o Romeu Zema, com o distanciamento que ele teve do Flávio Bolsonaro e com a possibilidade de algumas pessoas querendo digamos, apoiar o Flávio, porque consideram que os áudios possam ter tido problemas, apesar das variações terem sido algo como marginais, que comentamos aqui, mas de qualquer maneira são as peças do tabuleiro se movimentando e claramente faz sentido para eles que estão ali de forma mais estagnada nas eleições. Isso não significa também que será algo que não pode ser mudado, portanto, de novo, sigo dizendo, para mim, está tudo em aberto, inclusive nos mercados de polymarket, os mercados preditivos, o que nós vemos é que o Haddad vem aparecendo, obviamente com resultados bem baixos, mas de qualquer maneira ele já segue aparecendo. Há poucos dias nós ouvimos o Lula falando, algo grande vai acontecer com o Haddad. Agora se noticia tanto a respeito dos tratamentos que ele está fazendo e que sequer os amigos próximos sabiam disso. O que eu quero dizer com tudo isso? Que novas peças dentro desse tabuleiro podem aparecer, seja de nomes ou estratégias, e, portanto, tudo segue ainda em aberto. Pois é, deixa eu passar para o Cristiano Beraldo, que é preciso olhar para os levantamentos que vêm sendo realizados, os índices que foram alcançados por Romeu Zema e Ronaldo Caiado, e qual é o cálculo, né, que esses pré-candidatos e os partidos fazem para avaliar se vale a pena juntar forças ou não. Por exemplo, no Datafolha, Lula e Flávio Bolsonaro estão muito à frente do pelotão de trás. Ronaldo Caiado, a depender do levantamento, oscila de 3%, 4%, 5%, 6%. Romeu Zema, da mesma forma. É esse o cálculo que eles fazem? Vamos juntar esse percentual com o seu, com o meu, que talvez a gente consiga fazer um barulho. Não me parece que seja algo tão simples assim, uma conta de padaria, né? Há outros elementos, né, que possivelmente acabam pesando na tomada de decisão, né, Beraldo? Sem dúvida, Caniato. E é interessante a gente observar essa eventual disposição de Ronaldo Caiado de ser vice de Zema. Porque Ronaldo Caiado, ele é o candidato do partido mais importante nessa relação. O PSD é um partido muito grande, com presença em todos os estados, inúmeros prefeitos. Em tese, se fosse um partido unido, seria uma plataforma bastante mais poderosa, porque o Partido Novo, até em razão de Zema, na sua campanha de reeleição, ter ele próprio sido reeleito no primeiro turno, mas Zema não conseguiu fazer nenhum deputado federal para o Partido Novo em Minas Gerais, e isso é muito simbólico. Então agora o Caiado, a sinalizar com essa possibilidade de ser coadjuvante nessa disputa, sendo que o próprio Romeu Zema tem ainda problemas internos dentro do Partido Novo, para equacionar, né? Há ali algumas figuras importantes do partido, ou pelo menos na expectativa de votos para essa eleição, que vem se posicionando contra Zema, a favor de Flávio Bolsonaro. Então tudo está uma confusão. Agora, o que é importante a gente observar, tanto por esse movimento de uma eventual união de forças entre Zema e Caiado, assim como a disposição de Aécio Neves de abrir mão de uma disputa à reeleição da Câmara para disputar a presidência da República pelo PSDB.
isso significa que essa turma da antiga, porque o Aécio Neves está há 40 anos na vida pública, Ronaldo Caiado também há muitos anos, há décadas na vida pública, eles estão percebendo que esse dano causado na candidatura de Flávio Bolsonaro em razão das revelações sobre Daniel Vorcaro, que isso pode fortalecer, sim, um outro nome, que Flávio Bolsonaro, pela experiência deles, não é mais o grande favorito para vencer essas eleições. Então, vamos ver como é que isso tudo se comporta, Caniato, porque, obviamente, isso traz repercussões nas alianças estaduais. E isso, para os partidos que são sempre focados em fazer mais deputados federais, isso é muito relevante.